Olá, esse é o projeto 2 da matéria Cálculo Numérico, que vai comparar o desempenho de métodos numéricos para encontrar raízes de função. Nós somos Giovana, Jaqueline, João, Marina e Naira, um grupo da disciplina LE 402 da FCA Unicamp, ministrada pelo professor Aníbal, dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Manufatura. Nesse projeto, para verificarmos o comportamento dos métodos, será fixada uma precisão e o número máximo de iterações, dada pelo exercício. Além disso, possuímos duas condições. Para uma dada função f de x, um ponto inicial x0 ou intervalo inicial que vai de a a b. Além das condições, nos foi fornecido outras informações, dispostas nos códigos aqui exibidos. Primeiramente, importamos as bibliotecas necessárias para a resolução do projeto. Random, NumPy e Matplotlib. Essas serão importantes na geração de números pseudo-aleatórios, cálculo de matrizes multidimensionais e na geração de gráficos. Além das bibliotecas, temos dicionários com opções de parâmetros para a resolução do projeto, parâmetro este que será exibido no código após a execução do Colab. Também preparamos um campo para a inserção do RA, que servirá de base para os cálculos. Após todos os prints com os dois métodos e seus respectivos pontos iniciais, obtemos estes resultados para a resolução que virá a seguir. Método da bissecção. Beleza. Primeiro, como objetivo do trabalho é verificar a precisão da máquina, para esse caso o método da bissecção, ocorreu a importação das bibliotecas. Primeiro importei a biblioteca matplotlib.pyplot, que é apelidei como ASPLT, e essa biblioteca vai ser utilizada para gerar os gráficos. E a biblioteca que a gente utilizou para import NumPy NP serve para gerar vetores e utilizar para cálculo de matrizes, essas coisas. Aqui foi definida a função, o comando def define uma função f de x, e a função que a gente vai estudar é essa função aqui, que vai retornar como x ao cubo menos 90x mais 3. Aqui, para o RA inserido na parte inicial do programa, foi gerado esses dois intervalos, menos 2.5, limite inferior, e 2.5. E aqui temos a precisão da nossa máquina. Então, a gente só atribuiu o valor a uma variável x que a gente controlar. Esse vai ser o nosso intervalo, AB. Aqui o nosso limite superior, como dito, 2.5, e o nosso limite inferior, menos 2.5. E aqui, como uma variável EPS, igual a 0.01, que é a nossa precisão. O iter vai assumir o valor inicial de 0, iteração inicial, e o maxiter vai ser igual a 20. E aqui foi gerada uma variável xk com uma lista vazia, que vai ser utilizada para armazenar alguns valores. Bom, aqui temos um while, que é um laço de repetição, que vai se repetir até que uma dessas condições sejam satisfeitas. Enquanto b menos a for maior que EPS, então essa é a primeira condição, laço de repetição. E temos aqui também iter, iniciando em 0. Se caso ele for menor, enquanto ele for menor ou igual a 20, ele vai se repetir. Então aqui a gente vai printar nosso limite inferior e nosso limite superior na tela. E aqui a gente vai calcular o ponto médio, atribuindo o ponto médio o nome de uma variável x0, que vai ser calculada da seguinte forma: b mais a dividido por 2. E essa variável que a gente acabou de gerar, a gente vai dar um append nela, a nossa lista xk vazia. Então, a gente atribuiu um primeiro valor para a nossa variável xk. Aqui temos uma condição. Se caso f de x0 vezes f de b for maior que 0, o nosso intervalo vai ser de a até x0. E o b ele vai assumir o valor de x0. Se essa condição acima for satisfeita. Se caso não for satisfeita, a gente tem um else aqui, que diz o quê?
que se isso não for verdade, então isso vai ter que ser verdade. Então, o nosso novo intervalo vai ser de x0 até b. Então, A vai assumir o valor da variável x0. E o nosso iter, terminado todos esses cálculos, o nosso iter ele vai ganhar mais 1. Ele vai somar mais 1 a variável dele. Ele estava em 0, agora ele vai receber mais 1. E isso vai acontecer repetidas vezes até que a condição aqui seja satisfeita. Terminado esse saído do while no laço de repetição, a gente vai gerar um gráfico. Esse aqui, ó, plt.figure. É um comando que gera uma figura. O plt.grid, ele vai criar uma grade para o nosso gráfico, para ficar mais bonito, de visualização. plt.plot, esse é o comando para a gente gerar o nosso gráfico de acordo com a nossa variável, com a nossa função f de x. A gente assumiu um contador valendo de 0 inicialmente. A gente vai fazer um for para cada elemento em xk. Então, para cada elemento xk, a gente vai gerar um gráfico, mas a gente vai gerar um gráfico para os pontos que serão utilizados, para cada valor armazenado na lista. E aqui é uma variável contadora que será concatenada. Tá vendo? E aqui plt.text é a fim de organizarmos o tamanho do texto, o nome da nossa variável. Terminado isso, a gente tem o contador recebe mais um a sua variável. Ele tem uma atualização. Ele estava em 0, agora ele ganha mais um. Então, é como se isso fosse repetir todas as vezes que tem um elemento na lista. Então, o comando print, terminado esse laço de repetição, o comando print vai printar o nosso limite inferior e superior, vai mostrar as raízes da função. E aqui temos o print. Esse print vai ser a fim de quesitos estéticos, para melhor separar o que a gente vai encontrar. E aqui temos o print, o número de iterações realizadas, que vai coincidir com a quantidade de elementos armazenados na nossa lista XK. Vai mostrar o número de iterações realizadas, que são os cálculos repetitivos. E aqui a gente vai printar a precisão da máquina, que vai ser calculada a partir disso. Vai mostrar na tela. Desculpa. E aqui tem o plt.show. Então, vai mostrar o gráfico com os pontos aqui realizados para cada valor na lista que for armazenado. E por fim, temos aqui nossos intervalos, a partir de acordo com dentro do while, cada vez que acontecia um laço de repetição. E aqui temos o número de iterações, o número de cálculos que foram realizados. E a precisão que a gente encontrou foi essa aqui, de 0.009765625. E aqui temos nosso gráfico, aqui nossa função quer ser estudada, e os pontos gerados na lista. Eles estão aqui, x1, x2, x3, x4, até o último x. O exercício 2 do projeto 2 consistia em analisar a função dada a partir do método de Newton. Para tal, nós importamos 3 bibliotecas para que a gente possa gerar gráficos, fazer cálculos em matrizes multidimensionais e utilizar um módulo que vai ser bastante útil lá para frente. E em seguida a gente definiu duas funções, a nossa f de x, que foi gerada aleatoriamente no início do trabalho, e a sua derivada, que vai ser bastante importante quando a gente for utilizar a equação de iteração. Em seguida, a gente delimitou que essa variável x vai variar de menos 2,5 a 2,5, como também previamente determinado, e que a sua precisão será de 0,01. Em seguida, a gente iniciou nosso processo de gerar um gráfico. Então, a gente gerou uma figura, colocou uma grade e determinou que o eixo x conterá a variável x, que o eixo y, a sua imagem, né, da função de x, e que
e que o gráfico será representado a partir de uma linha contínua de cor azul. Em seguida, a gente determinou alguns parâmetros que serão úteis quando a gente for utilizar o método propriamente. Então, a gente definiu que o ponto x0, ponto inicial, será de 2,5, que as precisões nos eixos x e y serão de 0,01. Criamos também uma lista para armazenar os sucessivos pontos de aproximação do zero de função. E a gente criou uma variável que vai contar as iterações e que inicia com o valor 0, mas que era bastante útil quando aliada à nossa outra variável, denominada maxIter, que determinará que o nosso máximo de iterações será de 20. Bom, definidos os parâmetros, a gente iniciou o nosso laço, que diz que, dadas as condições módulo de x0 ser maior do que a nossa precisão de 0,01 e a nossa variável iter ser menor ou igual ao max iter de valor 20, a gente vai imprimir esse valor de x0 e a gente vai utilizar agora a nossa função de iteração xk, em que inclui tanto a função dada que a gente já definiu anteriormente, como a sua derivada. E, bom, essa função ela vai fazer a equação da reta tangente e vai aproximar o valor do zero de função. E cada valor encontrado será adicionado à nossa lista, a partir desse list append. Bom, dado esses comandos, caso o nosso módulo de x0 seja menor do que o valor de precisão 0,01, ou a diferença entre xk e x0 seja menor também do que um valor de precisão de 0,01, esses valores serão tão pequenos que a gente vai interromper esse laço. Caso contrário, o valor x0 vai receber um novo valor xk, a gente vai atualizar a variável iter e esse laço se iniciará novamente. Feito isso, a gente agora vai adicionar esses pontos encontrados no nosso gráfico que a gente já começou a desenhar. Então, a gente vai utilizar uma variável contadora de valor inicial 0, e para cada x na lista que a gente encontrou, a gente vai colocar um ponto vermelho no nosso gráfico. E a variável contadora vai ser bastante interessante, já que cada nome desses pontos será correspondente ao número de iteração ao qual ele corresponde. Por fim, a gente vai imprimir informações úteis para a gente concluir a nossa análise. Então, os valores de xk, a gente vai imprimir o número de iterações e as precisões de xk e da diferença entre xk e x0. A gente também incluiu a impressão de alguns sinais de igual por fins estéticos. E aí, a gente conclui com o PLT Show a impressão do nosso gráfico já com os pontos de aproximação do zero de função. Aqui, a gente tem uma imagem da execução do programa em Python. No nosso caso, para a função dada, a gente realizou 2 iterações, e aqui são as informações obtidas. Por fim, eu gostaria de agradecer tanto ao professor Aníbal quanto aos colegas e membros do grupo pelo trabalho aqui realizado. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.